Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Ouvintes, no programa de hoje analisaremos o capítulo 11, Amigos Novos. No programa anterior, analisamos o capítulo 10, Fogo Purificador. Naquele capítulo, acompanhamos o início da tempestade que se abateu na região onde estava estacionada a casa transitória Fabiano de Cristo. Com a tempestade, iniciou-se incêndio na matéria mental que se acumulava naquela área. A esse incêndio é que se dá o nome de fogo purificador. A tempestade, seguida pelo fogo, assustou os espíritos que ficavam naquela região, que permaneciam naquela área. E enquanto a casa estava preparada para alçar voo, sair dali, para que não fosse atingida diretamente pela tempestade, um grupo de espíritos mal intencionados aproximou-se da casa, alegando buscar socorro e proteção. André Luiz, junto com Jerônimo, participavam do grupo que auxiliavam na proteção da casa transitória, impedindo uma invasão. E eles então que perceberam que alguns daqueles espíritos que se aproximavam, na verdade não queriam abrigo, mas queriam ameaçar e tomar a casa. Mas logo foram seguidos, aí sim, por um grupo de espíritos que fugiam da tempestade e, além disso, buscavam socorro. Esses espíritos eram aqueles que eram escravizados antes da tempestade. Assistimos que as proteções eletromagnéticas da casa transitória foram suficientes para que o grupo de mal intencionados não invadisse a casa transitória. Em contrapartida, aqueles que buscavam socorro e de forma genuína precisavam de auxílio, levitaram até a parte interior da casa transitória, foram resgatados e assim a casa transitória voou daquela região. A casa transitória voou daquela região de forma vertical até que pudesse então, depois de passado algum tempo, encontrar nova área onde pousou e se estabeleceu. Agora vamos à análise do capítulo 11, Amigos Novos. Pois bem, com a casa transitória agora em outro lugar, já estabelecida, o grupo de Jerônimo saiu para procurar aqueles espíritos aos quais vieram auxiliar no processo de desencarne dos mesmos. Não sei se você se lembra, mas esse livro, Obreiros da Vida Eterna, foca exatamente como tema central a ajuda que o grupo de Jerônimo dará para alguns espíritos em processo de desencarne aqui na Terra. Então sai o grupo de Jerônimo para procurar esses espíritos encarnados que estão próximos à desencarnação. O André Luiz, como sempre curioso, pergunta ao Jerônimo se todas as pessoas que vão desencarnar na Terra recebem uma ajuda tão especializada quanto aquela que eles prestarão aos desencarnados. Ao que Jerônimo esclarece que nem todos recebem ajuda tão especializada, que a ajuda especializada, na verdade, é oferecida para aqueles que fizeram por merecê-la. Observem bem, para receber uma ajuda tão especializada quanto aquela que receberão os espíritos encarnados do grupo de Jerônimo, André Luiz, Padre Hipólito e Luciana, então, para receber aquela ajuda, é necessário que um encarnado mereça essa ajuda. É claro que alguns espíritos pouco ou nada fizeram em suas encarnações. E o atendimento a eles não será tão especializado quanto aquele que está sendo feito para aqueles que receberão ajuda. Podemos até concluir que alguns espíritos, de fato, pela própria necessidade evolutiva, não recebem esta ajuda. E alguns nem a querem.
Ainda tem essa questão. Alguns nem a querem. Mas aproveitando a oportunidade, o Jerônimo esclarece uma coisa bastante interessante. Que apesar de receberem ajuda no momento de seu desencarne, ou mesmo na trajetória de vida que tiveram enquanto encarnados, esses espíritos que bem cumpriram suas tarefas não deixam de sofrer as dores que o mundo lhes apresenta. Ou seja, sofrer a imposição das dores, das contrariedades e das dificuldades. E se formos até mesmo analisar, o próprio Mestre Jesus passou por situações muito difíceis, como a própria crucificação e o interrogatório ao qual foi submetido. Então, a própria Terra, as imperfeições nossas, que estão impregnadas à nossa volta, para que o exemplo desses espíritos mais evoluídos se torne efetivo, eles também se submetem ao sofrimento que aqui na Terra nós sofremos. Pois que isso não só engrandece o trabalho deles, mas serve para nós como exemplo, pois quando vemos os espíritos mais evoluídos sofrendo dores de forma resignada, nós percebemos que este é o caminho. O grupo do Jerônimo, então, inicia a sua visita a Dimas, que residia em uma pequena cidade próxima ao Rio de Janeiro, em uma casa humilde. Eles então entram num ambiente doméstico e Jerônimo apresenta Dimas, que sofria de cirrose. Dimas era médium e sentiu a presença de André e Jerônimo. Assim, concentrou-se e conseguiu divisá-los no mundo espiritual. Ao que Jerônimo explicou a André Luiz que Dimas era um homem simples que usara a mediunidade em benefício dos mais carentes e tinha, portanto, grande reconhecimento no mundo espiritual, em particular em nosso lar. A pedido de Jerônimo, depois de analisarem a situação já bem fragilizada do Dimas, André Luiz aplicou-lhe passe e Dimas entrou em prece. Logo em seguida, chegaram 2 espíritos amigos de Dimas e Jerônimo saiu com André Luiz, explicando que quando dormirem, todos os que estão sendo atendidos serão levados à casa transitória, em espírito, é claro, e lá serão esclarecidos a respeito de seus desencarnes. Seguem então para a cidade do Rio de Janeiro. Entram em uma casa em um bairro afastado e encontram Fábio, que era um colaborador na aplicação de passes e um grande estudioso. E ele estava com tuberculose. E encontram Fábio conversando com seus filhos, 2 filhos pequenos, falando sobre a aproximação de sua morte. E falando com tranquilidade e serenidade, dizendo aos filhos que eles devem saber que a morte é apenas do corpo físico, e que o espírito permanece vivo. E por isso mesmo que o amor que os une permaneceria. Pede então o pai, Fábio, que mantenham a serenidade, pois que, naquele momento do desencarne, se mantivessem a serenidade, essa serenidade seria garantia que ele poderia partir em paz para recuperar suas energias e suas forças e depois ajudar aquele grupo familiar. Jerônimo aproximou-se de Fábio e observou que o desencarne estava próximo, mas que a fé e o conhecimento que o Fábio havia conquistado garantiam seu desenlace bastante sereno. Saíram e foram a um bairro elegante, no Rio de Janeiro. Lá encontraram Albina, com problemas cardíacos, também aproximando o desencarne. Jerônimo esclareceu que Albina era presbiteriana e que fizera, enquanto encarnada, um trabalho importante
relacionado ao cristianismo em sua religião e que ela tinha grande reconhecimento no mundo espiritual, em especial em nosso lar. E foi aí que André Luiz percebeu que nem todos eram espíritas, que aqueles que desencarnariam não eram espíritas, mas eram credores do reconhecimento dos servidores de nosso lar e, portanto, receberiam assistência porque realizaram trabalho no bem. Sob a influência de Jerônimo, Albina pede a Bíblia a uma de suas acompanhantes e inicia a leitura. Muda-se então sua faixa vibratória, sua sintonia, e um espírito elevado, amigo de Albina, chega, e é quando Jerônimo esclarece que estava ali para auxiliar na tarefa de desenlace da Albina. Depois eles seguem para um hospital. Lá eles foram visitar o Cavalcante, que estava acompanhado por Bonifácio, espírito que era uma espécie de protetor do Cavalcante. Mas não haviam encarnados ao lado do Cavalcante. Ele estava sozinho. Seus parentes não concordavam com algumas de suas atitudes, particularmente o despreendimento dos bens terrenos que apresentava o Cavalcante. Apesar disso, o Cavalcante muito amava sua família e se preocupava com eles, e reconhecia que provavelmente o seu fim estava próximo. E isso deixava ele um tanto quanto angustiado, porque embora tivesse tido uma vida de caridade, ainda assim ele não era um estudioso, e talvez mesmo sua religião não pudesse lhe esclarecer de forma bem clara a respeito da vida no mundo espiritual. E, portanto, Cavalcante se angustiava, e o Bonifácio chegou a dizer para o Jerônimo e para o André Luiz que ele tinha dificuldade em tranquilizar o Cavalcante. Interessante notar também que dentro daquele hospital, enquanto caminhava rumo ao Cavalcante, o André Luiz percebeu que muitos eram os internados ali no hospital, encarnados, internados, e que muitos deles eram acompanhados, ora por espíritos benignos que estavam ali para auxiliar, ora por espíritos mal intencionados, que na verdade ou perseguiam os encarnados adoentados, ou então estavam apenas aguardando o desencarne para que aquele encarnado que desencarnasse pudesse acompanhá-los em suas aventuras menos dignas. André notou que de todos os visitados até ali, Cavalcante era o único que não percebia suas presenças. Veja bem, até a própria Albina, que era presbiteriana, ela percebeu a presença do André Luiz e, em especial, do Jerônimo, e pediu para abrir a Bíblia, sob a influência do Jerônimo. Mas o Cavalcante não. O Cavalcante não percebia suas presenças e tinha enorme dificuldade para conciliar a partida, pensando naqueles que ele deixaria. Faltava-lhe, como já comentamos, o estudo sobre a vida espiritual. Ele dedicara à caridade. E isto era garantia para ele de que ele seria auxiliado naqueles momentos mais graves. Mas ele não tinha exato conhecimento do que o esperava no além, e isso o afligia. Aplicaram-lhe passes e foram procurar uma instituição espírita ali no Rio de Janeiro, um orfanato que abrigava diversas crianças, e o André Luiz percebeu um número enorme de espíritos desencarnados auxiliando nas práticas daquela instituição espírita. Lá foram recebidos por Bezerra de Menezes. Sim, Bezerra de Menezes, aquele médico dos pobres, aquele médico dos mais necessitados, que depois de tanto tempo ainda continuava na terra em trabalho de auxílio àqueles que precisavam de sua ajuda. Jerônimo se apresentou para Bezerra de Menezes e explicou que vieram auxiliar no desencarne de Adelaide. Adelaide era médium e atuava naquele orfanato
entregando expressiva parte de sua existência. Bezerra, então, levou-os até Adelaide e, tranquilo, disse que ela estava preparada para o desencarne por suas qualidades morais e não daria nenhum trabalho para o grupo. Adelaide, com a aproximação daquele grupo de espíritos, somente reconheceu Bezerra de Menezes, com quem tinha grande afinidade. E eles então conversaram um pouco e o Bezerra de Menezes insistiu para que a Adelaide ficasse tranquila, porque ela precisava desencarnar, pois que seu corpo estava muito debilitado pelos anos de batalha incessante, pelas agressões que a vida lhe havia apresentado, as quais ela tinha superado com enorme coragem. Tranquilizou Bezerra de Menezes, tranquilizou Adelaide, dizendo que ela podia partir, que seus parentes e os órfãos que ali estavam seriam atendidos da melhor maneira possível, pelos espíritos que continuariam atendendo aquela instituição e sua família. Pois bem, amigas e amigos ouvintes, é interessante notar duas questões principais, fundamentais neste capítulo. A primeira é que a escolha religiosa da pessoa não a impede de ser atendida por amigos espirituais. Mesmo que a pessoa efetivamente não creia no espiritismo, amigos espirituais os atenderão de acordo com aquilo que fizeram. E esta é a segunda questão. O bem realizado garante o atendimento, o auxílio de espíritos amigos em momentos tão difíceis quanto é esse do desencarne. Encerramos aqui mais esse capítulo. No próximo programa analisaremos o capítulo 12, Excursão de Adestramento. Contamos com a participação de vocês. Até lá.